Na aula passada, pessoal, a gente parou na tela de pesquisar filial. Então, nessa aula eu vou mostrar para vocês como é que implementa o evento Cell Formatting do Grid. Isso que eu vou mostrar hoje é muito importante porque nós estamos trabalhando com propriedade dentro de propriedade. O que é isso? Eu tenho o objeto aqui filial, vou mostrar para vocês. A filial ela contém uma pessoa dentro dela, a pessoa tem as propriedades nativas, que é inteiro, string, e também tem o tipo. Então, quando eu tenho propriedade dentro de propriedade, eu tenho que implementar esse self-formatting para que o grid nosso do Windows Forms consiga entender essa informação. Então, é isso que eu vou mostrar nessa aula de hoje. Então, vamos abrir aqui a tela de selecionar filial, pesquisar filial. Clica duas vezes nela. Então, nessa tela, eu vou no evento, vou no botão direito, vou no código dela, ver o code. Então aqui está o código. Então aqui no código C# dessa tela, nós vamos implementar agora esse evento self-formatting, que é um evento do grid, e para ele poder entender quando tiver o ponto no meio do nome da propriedade, ele vai conseguir entender essa propriedade dentro de propriedade. Então vamos lá. Primeiro passo, então, o que nós vamos fazer? Eu vou precisar usar uma classe chamada Reflection, que é do Visual Studio. Então eu vou usar ela aqui em cima, vou falar que eu vou usar using system.reflection. Dentro da system.reflection eu vou usar a classe propertyInfo. Para que eu vou usar ela? Eu vou usar ela para obter informações das propriedades que a gente vai estar trabalhando ali no evento self-formatting. Então declarei aqui using para mim poder usar ela aqui dentro dessa tela, do código C# da tela de filial pesquisar. Aí, pessoal, descendo um pouco aqui, eu vou no construtor, vou desligar a criação automática das colunas. Lembra que a gente executou no final da última aula? Vou executar de novo aqui para vocês verem. Vou dar o play, o start, vou em venda, pedido, vou clicar aqui em pesquisar emitente. Então, ó, quando eu coloco pesquisar, ele traz aqui já uma propriedade pessoa, ele já carregou uma coluna do grid pessoa. Eu não quero que ele carregue coluna nenhuma de forma automática. Eu não quero que ele auto-gere essas colunas para mim. Então eu preciso desligar isso e eu vou colocar as colunas que eu quero que ele exiba manualmente. Então é isso que nós vamos fazer agora. Nós vamos desligar a geração automática dessas colunas aqui. Como é que eu faço isso? Vou vir aqui, ó, logo no começo, depois da classe, do nome da classe, eu tenho o construtor dela aqui, que é o FRM, que inicializa os componentes. Após inicializar os componentes, na linha de baixo eu vou colocar aqui uma linha, que essa linha é para desligar o grid. Ela vai desligar a geração automática de colunas do grid. Então como é que faz? Coloca o nome do grid, DGW, que é o nosso grid principal, ponto. Auto generate columns, gerar as colunas, ó, traduzindo em inglês, colunas, gerar automático. Gerar as colunas automático é igual a falso. Eu não quero que ele gere automático. Pronto, feito isso, eu desliguei a geração automática das colunas do grid. Próximo passo, vamos criar um método agora que é o método da inteligência dessa aula, que é o método que vai olhar dentro da propriedade se ela possui um ponto, se ela tem propriedade dentro de propriedade e vai mapear isso aí para a gente. Então, o que eu vou fazer para ficar bom para a gente poder usar nos outros forms que nós vamos ter no decorrer da temporada, eu vou criar um método à parte aqui separado, tá? Então aqui ó, eu tenho esse pesquisar clique que a gente já implementou. Quando fechar a chave dele aqui, eu vou implementar esse método aqui. Então eu vou criar ele aqui. Se a gente precisar usar em outro form, a gente copia e cola nos outros forms. O ideal é você criar ali um componente grid seu, herdando do grid, coloca isso aí dentro dele lá e acabou. Você nunca mais precisa ficar copiando e colando. Você usa sempre o seu grid nas suas telas. Mas não é o foco da temporada, então se a gente precisar, a gente vai copiar. Então vamos lá, vamos criar o nosso método aqui. Ele vai ser um método privado, private. Ele retorna um objeto, object. Vamos chamar ele de carregar propriedade, que é aquele que vai carregar as propriedades dentro de propriedade. Ele vai receber um objeto que eu vou chamar de propriedade, para mim poder olhar como que é essa propriedade, pegar as informações dela. E ele vai passar para mim aqui, no segundo parâmetro, vai ser uma string, que eu vou chamar de nome da propriedade. Abre e fecha parênteses. Então esse vai ser o nosso método. É esse cara aqui que eu vou copiar e colar ele em todos os lugares que eu precisar trabalhar com propriedade dentro de propriedade. Se vocês quiserem procurar mais, pesquisar mais sobre ele na internet, o pessoal costuma implementar ele com o nome de bind
property, tá? Carregar propriedade, esse é o nome em inglês que o pessoal costuma implementar esse método aqui. Então, se vocês forem procurar, vocês vão encontrar buscando por essa palavra aqui, bind property. Então, vamos lá, vamos fazer o corpo desse método agora. Vou fazer um try para tratar as exceções, caso dê algum erro. E aqui embaixo eu vou fazer um catch, exception, exceção. E aí eu vou exibir dar um alerta para o usuário e vou retornar nulos. Então eu retorno nulo, se der erro, eu retorno vazio, aí lá na tela eu consigo pegar se der algum problema. E aqui eu vou dar uma caixinha de mensagem falando o erro que deu. Uma caixinha bem simples, a messagebox.show ex.message, bem simplesinho. Se der algum erro, já explode para a gente o erro e a gente já fica sabendo o que aconteceu. Tá? Então, criei o tratamento de exceção aqui. Agora eu vou implementar o corpo dele dentro do try aqui. Então, está prevenido. Se a gente por acaso errar, ele vai avisar a gente aqui no messagebox. Vamos desenhar o corpo dele agora. Como esse método espera que eu devolva aqui um object, ó, eu vou declarar já um object no começo, object, vou chamar de retorno e vou setar uma string vazia para ele. E aqui no fim eu já vou dar um return, o retorno nosso. E aí, se precisar, a gente coloca alguma coisa nele aí no meio da implementação. Então, olha lá, o método já assumiu, já não tem mais erro. Por quê? Porque eu dei o return aqui dentro do try e dei o return aqui dentro do catch, nas duas opções. Quer dizer, se passar beleza, ele retorna vazio. Se der erro, ele vai retornar nulo. Tá esse cenário nesse momento. Bom, vamos começar então. A gente vai ter que fazer um if, existe um divisor. Essa variável que vai vir como entrada, dentro dela está a propriedade. Como é que pode ser? Por exemplo, lá vai estar assim, filial.pessoa.id pessoa. Vamos pôr aqui, por exemplo, um cenário. Ó. Pessoa.id pessoa. Vamos falar que a gente configura a coluna do grid desse jeito. Então, essa é o nome da propriedade. Tá? Dentro dessa variável vai vir isso. Então, agora a gente tem que fazer um comando para verificar se tem esse ponto aqui dentro. Se tiver um ponto, quer dizer que tem um separador aqui no meio e é propriedade dentro de propriedade. Tá? Então, a gente vai fazer um if para checar isso. Então, se o nome da propriedade contém o ponto, então quer dizer que é propriedade dentro de propriedade. Se não, é uma propriedade simples e não precisa fazer isso que nós vamos fazer. Pode simplesmente executar o básico para carregar a coluna. Tá? Fizemos a primeira divisão. Então aqui vai ser quando a propriedade é propriedade, aqui quando é simples. Vamos implementar o corpo dessa primeira parte, que é se ele contém, quer dizer, dentro do nome tem um pontinho lá, a gente tem que quebrar então, as propriedades para chegar na última, pegar as informações dela para conseguir carregar o conteúdo dela no grid. Vou declarar duas variáveis aqui. Ó. A primeira é a property info, que é o que eu falei para vocês, que a gente declarou lá em cima, aquele using reflection, que é nós vamos usar essa classe aqui para consultar algumas propriedades desse cara que nós vamos obter aqui dentro da propriedade. Então vai ser um array, então eu vou chamar de property info array. E também vou declarar aqui uma string, vou chamar ela de propriedade antes do ponto. Então, o que é a propriedade antes do ponto? Se tiver assim, ó, pessoa.id pessoa. A propriedade antes do ponto é a pessoa. E depois do ponto é a id pessoa. Tá? Então, essa variável vai guardar a pessoa que está antes do ponto. E aí, vamos começar aqui nossa implementação. Então, o que eu vou fazer aqui agora? Vou pegar a propriedade que está antes do ponto. Ó. Propriedade antes do ponto vai receber. Como é que eu faço? Eu pego aqui essa variável que está vindo de entrada aqui, o nome da propriedade, e recorto dela até chegar no ponto. Então, para recortar, a gente usa o substring. E aí eu vou falar que eu vou começar na 0, quer dizer, o 0 seria a primeira letra. E vou eu coloco o nome da propriedade, ponto, index of. Index of ele vai localizar e vai me passar a posição onde tem o quê? O ponto, esse cara aqui, ó. Então esse código aqui eu falo para ele, propriedade antes do ponto vai receber, aí vou lá, propriedade antes do ponto, essa variável que eu declarei aqui. Essa é a que está vindo lá em cima, como entrada. Ó. Então pega a propriedade que eu passei lá de fora, dá um substring pegando a posição 0, que é a primeira letra, até a última letra antes desse ponto, antes de chegar no ponto.
Que no caso, eu vou até deixar escrito aqui, ó, porque eu estou dando bastante exemplo, pessoa.id pessoa. Olha lá, ele vai começar aqui no zero e vai vir ao achei o ponto, e parar aqui. Então ele vai recortar essa palavra pessoa e vai jogar ela aqui dentro. É isso que vai acontecer nessa linha. O próximo passo agora, eu vou usar esse cara aqui, ó, nesse cara aqui, propriedade, eu vou passar a propriedade em si. Vem a propriedade, quer dizer, a classe, no caso, se eu estiver falando de pessoa, vem a classe pessoa, se estiver falando de filial, vem a classe filial. E vou usar o reflection para pegar as informações desse cara aqui dentro. Então eu vou fazer o seguinte, vou dar uma checada para garantir que a propriedade ela está diferente de nula, porque se eu tentar acessar coisas dentro dela estiver nula, eu vou receber um erro na tela. Então já vou prevenir aqui. Se ela não estiver nula, aí vai sair fora e não vai acontecer nada, mas também não vai dar erro. E vou fazer a verificação agora. Property info array. Ele vai receber que é aquele array que eu declarei esse cara aqui, ó, que ele consegue extrair informações das propriedades. A propriedade, que é essa propriedade que está vindo lá de cima, ponto, pega o tipo, em inglês pegar get, tipo é type, ponto, pega a propriedade dela, get properties. Então, entrei na propriedade, por exemplo, se eu passei pessoa, eu falo assim, dentro da pessoa, pega qual que é o tipo, que ele vai ser uma classe do tipo pessoa, e pega as propriedades que está lá dentro, que é o ID pessoa, nome, enfim, ele extrai as informações dessa propriedade e joga nesse array. Vamos para a linha de baixo. Agora eu vou fazer um for each. O for each é assim, para cada propriedade que ele encontrou dentro desse array, eu vou fazer uma verificação. Então vou fazer um for each. For each, lembra do código snippet, ó? Coloquei for, já apareceu aqui, ó, o caderninho aqui. Então eu vou dar tab tab. For each. Tab tab ele já preenche para mim. Esse var aqui eu vou dar um property info. E aí eu vou chamar de property info. Na onde? No property info array. Property info array. Então, para cada propriedade que ele encontrou aqui dentro desse array, que está dentro da propriedade, vamos supor, pessoa tem 4 propriedades, as 4 estão aqui, eu vou uma por uma e vou fazer o círculo aqui. Ele vai na primeira, vai na segunda, vai na terceira. É um for um pouco turbinado. E vou fazer uma verificação dentro desse for. Vou fazer a seguinte verificação. Se esse cara aqui, property info, ponto, o name dele for igual a propriedade antes do ponto, que é esse cara aqui, então eu vou abrir outro parênteses aqui e vou chamar o próprio método aqui. Se a propriedade de ponto name for igual, então eu vou fazer uma chamada recursiva para esse próprio método aqui. Quer dizer que tem mais pontos para frente, quer dizer que tem mais propriedades para mapear até chegar na última. Então ele vai fazer a chamada de novo, recursiva. Pessoal, esse método é complexo para esse momento da temporada, mas ele é um mal necessário. Sem ele não teria como a gente trabalhar. Tá? Então, infelizmente, o Visual Studio ainda não está com esse cara incorporado. Toda vez que você for trabalhar, você tem que implementar esse método aqui. Então, pessoal, já colei aqui o retorno. Para facilitar, eu vou explicar. Então, o retorno, que é aquele objeto que a gente declarou no começo, vai chamar esse próprio método, que chama carregar propriedade. É uma chamada recursiva para ele mesmo. E aí aqui a propriedade, aqui é o nome da propriedade. Para passar a propriedade, eu usei esse property inf, peguei o getValue e passei a propriedade. Então aqui ele vai retornar a propriedade da onde o nosso método tem que continuar. E aqui embaixo, o nome da propriedade, ó, ele deu um substring. Então ele começou no primeiro index, começou no primeiro ponto, mais um. Tá vendo? Então ele vai, recorta fora a parte que vem antes do ponto que ele já encontrou e dali para frente ele continua. Então ele acha, por exemplo, aqui, ó, só para ficar mais fácil que eu expliquei, a primeira vez ele entrou com isso aqui. Ali na hora que ele chegar ali naquele ponto que eu estou explicando, ele vai recortar e vai apagar isso aqui, ó. Então ele vai pegar daqui para frente, ó, ele vai passar só esse cara aqui, ó. Esse cara aqui, a hora que ele entrar lá, não vai existir mais. Por isso que ele deu um substring, ó, pegando o index aqui
do substring, acha o index, que é onde está aquele ponto, dá 1. Ele joga 1 para frente. 1 depois do ponto e devolve o que tiver de texto ali para frente. Então, se for só duas propriedades como está aqui, ele vai passar uma vez, vai entrar ali, vai passar a segunda e vai finalizar, porque são só duas. Mas se tiver várias, ponto, 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 o nosso método está preparado, ele é recursivo e ele vai indo até ele encontrar o último, e quando ele encontrar o último, ele finaliza. E aí finaliza, pessoal. Então, essa primeira parte aqui está pronta. Ó. Então, enquanto ele tiver ponto, ele vai entrando aqui, vai recortando, 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 tá vendo? Então, porque o if é se ele contém o ponto. Então, aí ele vai recortando e chamando, chamando. A hora que ele terminar, que ele não encontrar mais o ponto, aí ele vai entrar nesse else aqui embaixo. Então, vamos implementar o else, que é a parte quando ele não encontra o ponto. Vou declarar aqui um type, uma variável do tipo type. Vou chamar ela de tpy, que é type abreviado, property type. Vou declarar uma segunda variável aqui, o property info, uma nova property info. Vou chamar de PFO para ficar diferente lá de cima, property info, ponto e vírgula. E agora eu vou fazer um if aqui. Se a propriedade, que é aquela que vem lá em cima, for diferente de nula, para não dar aquele erro como eu fiz lá na parte de cima, sempre ela tem que vir, mas se ela vir nula por algum motivo, a gente já descobre aqui e não explode uma exceção por causa disso. Essa parte aqui de baixo é mais simples, tá? Então vamos lá, vamos pegar agora o type, tpy. Ele vai ser igual, a gente descobre o tipo da propriedade, propriedade.getType. Então peguei o tipo dela, por exemplo, se ela é um int, uma string, aqui que vai guardar o tipo dela. Vou usar o PFO agora, que é o property info. Ele vai receber o tipo que eu peguei aqui em cima, ó, o type.getProperty, para pegar a propriedade desse tipo. E aí eu passo o nome da propriedade aqui. E por fim, o retorno, que é aquela variável object que eu declarei lá em cima, ela vai receber o PFO, ponto, o getValue dele, que é o valor que está dentro dessa propriedade, passo a propriedade, vírgula, nulo. E aí está pronto. Então esse cara aqui, essa linha que vai estar pegando o conteúdo da propriedade, e aí eu passo a propriedade aqui, ela pega o valor. Tá? É aqui que finaliza. Feito isso, pessoal, está pronto. É esse método. É chato, né? É um método complexo, um pouco difícil de entender. Tá? Para quem está começando agora, talvez não precise ficar se preocupando tanto em entender ele nesse momento. Usa ele, implementa ele como vocês viram que eu implementei. Façam proveito dele. Mais para frente, quando vocês evoluírem na programação, vocês voltam aqui, ler ele e tentam entender um pouco mais sobre como ele funciona. Tá? Ele é um método poderoso que usa reflection, que usa informações da propriedade. Enfim, ele é com poucas linhas ele faz recursividade, consegue interpretar a propriedade e pegar o valor dela. Ok, está pronto, pessoal. Então esse é o cara que a gente vai precisar agora em todas as telas que tiver propriedade dentro da propriedade e isso fosse exibido no grid. E agora, o que eu tenho que fazer? Ele está pronto, ele é um métodozinho, ó. Toda vez que eu precisar eu copio ele, copio esse método aqui e colo nas telas. Mas não é só fazer ele está aqui, mas não está sendo chamado por nada. Agora eu vou chamar ele pelo grid. Então eu vou no grid, eu vou no evento cellFormat do grid e vou chamar esse cara aqui lá para que ele seja utilizado toda vez que for formatar as células do grid. Toda vez que for carregar informação nela, para ele vir executar esse cara aqui. Tá, então vamos lá, vamos fazer isso. Vou vir aqui no design da tela, vou vir aqui no grid, dar um botão direito, propriedades. Aqui eu vou no raio, lembra do rainho? O raio é os eventos do grid. Normalmente ele vem aqui nas propriedades, que é o papelzinho com a chave de fenda. Agora eu vou no raio aqui do lado, se passar o mouse em cima, ó, eventos, clica aqui. E ele tem um evento que é o cellFormatting, que é esse cara aqui, ó. cellFormatting, esse é o evento que nós vamos utilizar. Formatando as células do grid. Dá 2 cliques em cima dele, ele já vai criar aqui para nós o código C#, ó, já criou. Então ele já criou aqui o evento, ó, ele deu o nome de cellFormat. O primeiro parâmetro aqui, a propriedade que entra, é o sender, vem aqui, vem o grid, que é quem está mandando a informação. E aqui, esse o segundo parâmetro, são os argumentos dessa data grid view cellFormat events, desse evento, os argumentos desse evento. Aqui que estão informações que a gente vai precisar para saber qual que é a propriedade ali que está sendo carregada. Então é esse ezinho aqui que está guardando essa informação.
E agora aqui então vamos chamar o nosso método carregar propriedade que nós implementamos aqui em cima. Como é que a gente chama ele aqui? Vamos fazer o try catch primeiro, sempre fazendo o try catch para evitar erro. Se der erro e não fecha sozinho, ele vai lá e abre a janelinha e dá a mensagem para a gente, exception x. Aqui a gente pode, ó, ele é um void, ele não devolve nada, então a gente simplesmente exibe a message box aqui se acontecer algum problema, messagebox.show e dá o ex.message, que é a mensagem de erro que aconteceu. Tá? Então, fazendo isso, a gente não evita que o programa feche sozinho. Aquele, sabe quando você está usando um programa, ele fecha e abre uma mensagem de erro. Ele vai dar o erro, mas não vai fechar. Quer dizer, a exceção está tratada. E agora a gente vai chamar, são duas linhas aqui. Então tem um if, vai ser um if que ele vai checar se o grid tem conteúdo, depois vai ter outra verificação se a propriedade que está carregando ali, que está formatando nesse momento, se ela tem o ponto. Tá? Então eu vou colar aqui para facilitar. Então ó, esse if aqui, são esses dois ifs. Se, fiz o if, o data grid, que é o nosso grid, ponta as linhas dele, aí ele passa o e aqui, ó, o e, lembra que eu falei que é o argumento? Qual linha está sendo formatada nesse momento? Tá? Se o databound item, quer dizer, se aquela linha tiver conteúdo dentro dela, porque pode ser tem grid quando você abre e abre vazio, aí ele vai passar aqui e já não vai nem executar o carregar propriedade, para não fazer serviço à toa. Então ele vai verificar se esse databound item, se tem algum item dentro dela carregado, se for diferente de nulo, beleza. E, esses dois caras aqui, ó, é o e, que eles servem para fazer se as duas cláusulas forem atendidas, então e aí a outra checagem. Se o grid ponta as colunas dele, que é a coluna atual, ó, e ponta a coluna index, a coluna que eu estou formatando nesse momento, se essa coluna, a propriedade dela, propriedade é onde a gente vai colocar lá pessoa.id pessoa, pessoa.nome, se ela contém o ponto, quer dizer, eu tenho informação e a informação, a propriedade daquela coluna que eu estou carregando tem ponto. Então eu vou chamar aqui o nosso carregar propriedade. Notem que eu chamo o e de novo, que é esse args aqui, ó, Czinho é esse cara que contém toda a informação do que está acontecendo dentro dele, e falo que o valor dele vai ser sobrescrito com o que eu vou mandar aqui de dentro. Chamo o carregar item nosso, carregar propriedade, passo no primeiro parâmetro, ó, o grid, ponto a linha que está sendo carregada, ponto o item que está dentro dela, que é a propriedade, e chamo o grid, ponto as colunas, que aí eu pego a coluna que está no momento, que o grid ele vem carregando a linha 1, coluna 2, coluna 3, linha 2, coluna 1, coluna 2. Então aqui ele pega a coluna e pego a propriedade daquela coluna que está sendo formatada. E aí eu fecho parênteses. Então esse é o if que vocês precisam colocar dentro do evento self-format do grid. Então esse if para não entrar à toa e aí o método carregar propriedade que joga aqui o valor em cima do valor atual que está lá. Feito, pessoal. Um pouco complexo, né? Mas terminou. Esse é o cara, são esses dois passos que tem que fazer em todas as telas. Essa aula é uma aula bem importante, você deixando anotada que se você já está fazendo as telas antes de eu criar as aulas, você vai precisar pôr esse código em todas as suas telas. Beleza, feito isso agora, ó, vou salvar, vou fechar aqui no X, vou executar. Se a gente executar, vocês vão ver que não vai trazer nada. Por quê? Porque eu desliguei a autogeração das colunas, lembra? Vou em vendas, pedido. Se eu pesquisar agora, não traz nada aqui mais, porque eu desliguei. Então eu tenho que ir lá na mão agora e colocar as colunas manualmente aqui para que elas apareçam. Tá? Então como é que eu faço isso? Vamos voltar aqui no design. Voltei aqui para o design do grid. Vou vir aqui nesse cantinho aqui, ó. Clica nessa setinha aqui no canto do grid, ó. Esse cara aqui é um acesso rápido ao conteúdo do grid. E vou na opção Edit Columns. Eu quero editar as colunas do grid. Então vamos aqui. Aí aqui eu adiciono quantas eu quiser. Eu vou colocar duas para essa aula, que é o ID e o código da filial. Então vou adicionar, eu vou colocar aqui código. Aqui é o name, ó, o nome dessa coluna. O name, assim, se precisar chamar ela via C#, esse cara que vai usar. Então vou colocar código. E aqui eu vou colocar código. Aqui é o header text, é o texto que vai aparecer lá dentro do grid. Aí eu já coloco com acento. Vou marcar aqui que é somente leitura, porque eu não quero que o usuário fique mexendo nesse cara.
Então é isso, código sem acento, código com acento é o nome, o texto que aparece e somente leitura para o usuário não mexer, que é um grid de leitura só de pesquisa. E vou dar um adicionar. Agora ele já colocou aqui embaixo e me pediu outra. Essa aqui eu vou chamar de nome. Nome não tem acento, então põe o nome nos dois. Ele já manteve aqui o read only, ó. Nome, nome, e vou apertar o adicionar. Agora eu dou o close. Por enquanto ele não adicionou as colunas lá não, ele só pré-colocou elas aqui para eu formatar elas. Aí eu vou configurar agora as propriedades dela. Eu gosto de clicar aqui de A a Z para ficar mais fácil de encontrar. A única propriedade que vocês precisam mexer é essa aqui, ó, Data Property Name. Então a gente falou sempre de property lá, lembra? Propriedade, propriedade, propriedade. Então, qual que é o nome da propriedade que você quer exibir aqui? Então nessa coluna, vou clicar na de cima aqui primeiro, que é na de código. Na de código eu vou colocar, vai ser pessoa, que está lá dentro da filial, ponto, ID pessoa. Então é isso aqui, ó. Então por isso que a gente precisa daquele método lá, porque ele vai conseguir mapear o ID pessoa, vai ver que é um int, vai ver o número que está dentro dele e vai colocar no grid pra gente. E aí, se você quiser, você pode mexer na largura, na widget também. Tá? Eu não vou mexer nesse aqui não, vou deixar sem, mas se você precisar, é essa propriedade aqui. E na segunda, vai ser pessoa.nome. Pessoa.nome, olha lá. Aqui é a propriedade. E aqui no widget desse eu vou aumentar, vou colocar 300 aqui, para ficar melhor. Para ficar mais largo o nome, né? Feito isso, eu posso dar OK. Ó, já aparece aqui a coluna, tá vendo? Ó, aí você pode colocar a largura dela até chegar no final aqui para ficar bonito. Então tá aqui as propriedades. Ah, Drauzio, mas o que são essas propriedades? Para quem não lembra, aqui no grid, nos objetos de transferência, ó, um objeto de transferência, eu estou falando de filial, nós estamos carregando a filial ali. Ó. Então se eu clicar duas vezes aqui no objeto filial, eu tenho aqui a filial, que é uma pessoa lá. Então por isso que eu tenho que pôr pessoa. Aqui não tem, ó, não tem nenhum campo aqui dentro da filial, tem só uma outra classe que é a classe pessoa. Então dentro da filial tem a pessoa, aí eu entro na pessoa para ver, ó, dou um botão direito aqui na pessoa e dou um Go Definition, eu quero ver a definição da pessoa, que é esse objeto aqui, ó. Se eu vim aqui, eu consigo consultar esse cara aqui, ó, pessoa. Ele entrou dentro dessa pessoa C# aqui, ó. E aí lá dentro da pessoa, aí sim eu tenho aqui o ID, o nome. Eu poderia colocar esses daqui também, ó, CPF, CNPJ e pessoa tipo. Só que pessoa tipo é uma outra propriedade. Eu teria que pôr pessoa, ponto, pessoa tipo, ponto. Entrava aqui dentro do pessoa tipo e colocava aqui o ID e a descrição. Tá? Então, para não estender muito, vamos deixar só aqueles dois. Mais para frente, se a gente sentir necessidade, a gente coloca esses dois. Vou salvar, vou fechar e agora eu vou executar. Vou salvar também, sim. Vou executar para ver como é que ficou. Vou em vendas, pedido. Vou clicar aqui, pesquisar filial, que é o emitente. Se eu pesquisar, ah lá, ele trouxe para mim. Ó. Então eu tenho o código 1, que é a minha filial 1, e o nome eu tenho aqui a filial 1, nome fantasia, que lá no banco de dados nossa Procida está vindo ele. Eu formatei a máquina, então tá, só coloquei essa filial lá para exemplificar, e se vocês tiverem mais filiais cadastradas, ele vai listar aqui as filiais para vocês. Tá? Beleza, pessoal? Uma aula bem difícil, complexa, mal necessário, então daqui para frente não vai mais precisar implementar isso, toda a tela que precisar a gente copia, vem nessa tela como referência, copia esse código, cola lá e está funcionando já, instantâneo. Tá? Espero que eu tenha conseguido explicar um pouco dessa parte complexa, mas como eu disse no começo, quem não entendeu, faz, usa por enquanto, e assim que evolui um pouco mais na programação, volta, dá mais uma lida e tenta pesquisar um pouco mais sobre aquelas classes de reflection, property info, e substring, enfim, dá uma pesquisadinha para tentar evoluir um pouco mais sobre esse assunto.